Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje, irmãos, para compartilhar uma palavra poderosa. Olha, eu estava aqui meditando em uma das passagens mais lindas de toda a Bíblia e eu acredito que muitos de vocês não conhecem ela. Irmãos, muitas vezes nós estamos caminhando na presença de Deus, já estamos no caminho dele, mas nós ainda estamos com o coração totalmente longe, totalmente distante. E isso acontece muito, sabe? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, uma época de muitas distrações, muitas coisas para fazer. A nossa mente tem ficado tão cheia de tarefas, coisas para resolver, e aí nós não conseguimos entregar o nosso coração de verdade. E é por isso que a Bíblia nos traz um alerta no livro de Tiago, capítulo 1, dizendo que a pessoa que tem um coração dividido, ela não receberá coisa alguma do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos ter um tempo a sós com Deus todo dia. Não importa se você é casado, não importa se você mora com a sua família, se você tem muitas pessoas à sua volta. É muito importante você se retirar por alguns minutos que seja, para você se concentrar na presença de Deus, para você orar, para você conhecer a palavra. E então é por isso que todo dia aqui, na oração da manhã, na oração da noite, eu sempre trago o ensinamento, porque isso vai acalmar o seu coração, isso vai te santificar, isso vai te preparar para o momento da oração. Amém? E principalmente a palavra, ela traz fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Então eu quero ler uma passagem muito especial hoje e eu quero te dizer uma coisa. Olha, por mais que tudo nesse mundo seja atrativo, experimente passar um tempo a sós com Deus todo dia aqui comigo, buscando ao Senhor. Você vai ver que a maior alegria da sua vida é estar em comunhão com Deus. Amém? Eu tenho visto aqui os comentários de vocês, eu fico tão feliz quando eu percebo que nós estamos no caminho certo, irmãos. Nós temos falhas, nós temos pecados, nós temos errado de várias maneiras, mas a graça de Deus tem sido muito grande. A misericórdia do Senhor tem sido a causa de nós não sermos consumidos. E é por isso que todo dia nós estamos aqui, porque Deus é um Deus de compaixão, um Deus que não quer nos acusar, que não quer jogar pedras em nós. Ele não está com um raio na mão, querendo castigar a gente pelo primeiro erro que a gente cometer. Não é assim, irmãos. Jesus, ele estava diante de uma mulher adúltera, e naquele momento os religiosos disseram: Jesus, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar essa mulher, porque ela foi flagrada em adultério. Mas Jesus, ele disse: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E naquele momento todos os homens foram soltando as pedras, eles foram saindo um a um, porque todos nós temos falhado, temos pecados. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso, porque Deus disse: todos nós pecamos diariamente e nós precisamos do quê? Da graça e do perdão dele. Não é pelo merecimento. No céu você não vai encontrar pessoas merecedoras, pessoas que são acima da média, não. Lá você vai encontrar pecadores que encontraram em Jesus o arrependimento e a salvação. Amém? Então, nós já vamos começar. Eu só peço que você clique aqui rapidinho, no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação para que você não perca nenhum dos vídeos que eu colocar, tá ok? Selecione a opção todas, é muito importante isso, para que você receba realmente todas as notificações, tá ok? Irmãos, eu quero ler com vocês o que está escrito em Efésios capítulo 2, o versículo 3 ao 5. Preste muita atenção no que o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim: todos nós vivíamos como o resto do mundo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus, como os demais. Mas o Senhor é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Amém? Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, todos nós vivíamos de uma maneira depravada, voltada para o pecado. Por mais que talvez você, antes de Jesus, você não fosse uma pessoa tão pecadora assim, sabe? Mas você, em algum momento você mentia,
em algum momento você cobiçava, em algum momento você não amava a Deus sobre todas as coisas. Então, irmãos, todos nós, éramos merecedores da ira de Deus. Mas graças a Deus, porque um dia Jesus veio aqui na terra, e quando Ele veio, Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa culpa, e foi derramamento de sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não tem como ter a remissão dos pecados. No Antigo Testamento, nós sabemos que Deus ele providenciou um meio do ser humano ter comunhão com Ele. E como que foi? Através de uma aliança de sangue. Uma vez por ano, o sacerdote ele deveria sacrificar o cordeiro em favor dele e em favor da nação. E então, aquele sangue do animal, ele cobria o pecado das pessoas. Mas quando Jesus veio a este mundo, o seu primo João Batista disse: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, Jesus ele andou por essa terra, ele conviveu com gente pecadora, mas ele não cometeu um pecado sequer. O diabo bem que tentou, Satanás tentou ele no deserto e de várias outras maneiras, mas Jesus ele foi fiel no seu propósito e até o momento da cruz, ele se entregou verdadeiramente e naquele momento o sangue foi derramado. Irmãos, a coisa mais preciosa, mais poderosa neste mundo é o sangue de Jesus. Ele nos purifica, ele nos protege. Inclusive, esses dias eu estava contando uma história para o meu filho, para minha filha, a respeito do sangue de Jesus. Eu ouvi um testemunho uma vez, irmãos, que eu achei fortíssimo. Uma senhorinha, ela era cristã, mulher de Deus mesmo, de oração, e ela morava sozinha. E aí toda vez que ela ia dormir, ela pedia para o sangue de Jesus cobrir ela. E ela falava: Jesus, me cobre com teu sangue, me proteja. Irmãos, o que ela não esperava é que numa determinada noite um ladrão entraria na sua casa. Só que o ladrão, quando ele entrou na casa e ele percebeu que tinha uma senhora dormindo lá no quarto, ele tomou um grande susto. E o susto foi tão grande que ele ligou para a polícia. Pensa nisso, o ladrão ligou para a polícia e ele contou o seguinte: venham correndo, porque eu acabei de ver uma senhorinha, parece que ela está morta porque ela está cheia de sangue no seu corpo. Irmãos, naquele momento, Deus tinha permitido que o ladrão ele visse o que está no mundo espiritual. E ele então ficou desesperado e na verdade ele foi preso. Afinal de contas, o que ele estava fazendo naquela casa? E eu ouvi esse testemunho há muitos anos, eu achei maravilhoso, porque muitas vezes nós não temos noção da proteção que nós temos no sangue de Jesus. Mas essa proteção acontece, irmãos, quando nós estamos com o coração arrependido, quando nós estamos com o coração em Jesus, disposto a caminhar com Ele. Amém? Então a Bíblia promete que o sangue de Jesus nos purificará e nos protegerá de todo o mal. Então, irmãos, como eu estava falando, Jesus derramou o seu sangue em nosso favor lá na cruz do Calvário e agora não precisamos mais viver com aquele sentimento de condenação, sentimento de que não tem mais jeito, Deus não vai nos aceitar, Ele não vai nos perdoar. Nós devemos tomar posse da justiça de Deus e essa justiça foi decretada em Jesus. E a Bíblia continua dizendo aqui, é pela graça que vocês são salvos. Deus nos amou tanto e Ele é tão rico em misericórdia que mesmo quando nós estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Então escreva aqui nos comentários, eu sou lavado no sangue de Jesus. Se você já entregou sua vida para Jesus, agora creia que o sangue dele está sobre você. Amém? E aí quando Deus olha para você, Ele não enxerga você mais, os seus erros. Ele enxerga o sangue de Jesus, que foi o preço pago pelo seu pecado. Glória a Deus. Mas o que eu quero falar com vocês nesse versículo aqui foi algo que me chamou a atenção. Paulo disse assim, todos nós vivíamos como o restante do mundo, seguindo os desejos, os impulsos da nossa carne. Irmãos, eu vou trazer uma ilustração aqui, presta atenção. Vamos supor que você mulher, você vai no shopping center da sua cidade. Se na sua cidade não tem, você vai numa cidade próxima e aí você fica lá caminhando pelo shopping, vagando pelo shopping, sabe? Você vai lá assim, sem nenhum compromisso, sem nenhum interesse por nada, mas de repente você chega numa loja e aí você vê uma vitrine linda, com bolsas, com sapatos. Naquela hora você começa a pensar, eu acho que eu estou precisando de uma bolsa nova, eu estou precisando de um sapato novo.
E aí você é seduzida por aquilo ali. E aí você vai lá, você compra, talvez você compre até aquilo que você não precisava, ou talvez você compre aquilo que nem podia pagar. E aí você passa no cartão, você parcela, e aí quando você chega na sua casa, aí você cai a ficha. Você pensa, por que eu agi por impulso mais uma vez? Por que eu caí nessa tentação de comprar, né, nessa ganância, nesse consumismo, sabe? Então, da mesma forma é o homem às vezes eu falo por mim, né, porque eu tenho uma fraqueza com doce, por exemplo. Aí às vezes eu tô cheio, eu acabei de almoçar, mas se alguém me apresentar um docinho, irmãos, se alguém me apresentar uma barrinha de chocolate, eu já fico louco, e aí eu já quero experimentar, eu já vou lá, e às vezes eu como 1, 2, 3, 2 barrinhas, 3 barrinhas, e aí depois vem o arrependimento. E aí eu penso, eu preciso melhorar da próxima vez. Irmãos, o apóstolo Paulo diz, todos nós vivíamos dessa maneira. A gente seguia os impulsos da carne. Aquilo que vinha no seu coração, você ia lá e fazia. E aí eu me lembro quando eu me converti, eu tive que aprender a renunciar muita coisa. Eu estava acostumado no mundo a fazer o quê? Ficar com as meninas, por exemplo. Então se eu tinha vontade de ficar com alguém, eu chegava lá e ficava, dava um beijo e tal. Mas depois que eu me converti, eu pensei, agora eu já não sou mais de mim mesmo, eu não vivo mais para mim mesmo, eu tenho que viver para Jesus, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, porque não faz mais sentido para mim, eu não vivo mais daquela maneira, sabe? E aí então vem o preço que você tem que pagar, o preço da disciplina, o preço de renunciar à sua carne, às suas vontades, sabe? E aí, irmãos, não é fácil, mas eu posso te dizer, vale a pena. Quando você abre mão de qualquer coisa que seja por amor a Deus, Ele te recompensa muitas vezes mais. Pode ter certeza disso, tudo que Deus te pede, Ele sempre tem algo em mente do que Ele já quer fazer na sua vida. E às vezes Deus está olhando para as pequenas obediências que você faz, para que Ele te coloque nas muitas recompensas, nas muitas bênçãos que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, é assim também como nós vagueamos pelo shopping, sem compromisso, sem propósito, e a gente acaba fazendo talvez o que a gente não queria, comprando o que a gente não precisava, assim também na nossa vida cristã. Irmãos, quando a gente entrega a vida para Jesus, Jesus nos purifica e Ele nos dá um novo coração, um novo começo, porém, Ele ainda continua nos permitindo o poder de escolha, o livre-arbítrio. E aí, irmãos, nós temos a escolha de fazer o que agrada a Deus e o que não agrada a Ele. Deus ainda nos dá essa escolha. E sabe aonde o diabo vai tentar? Quando ele começa a tentar você com os mesmos pecados que você caía antes de Jesus. Entendeu? O diabo ele vai tentar te pegar nesse ponto, naqueles pecados que ele sabe que você tem mais fraqueza, que você é mais fraco. Então, tome muito cuidado. Eu sinto aqui no meu coração que muitos de vocês estão assim, na beiradinha do precipício, a ponto de fazer algo que não agrada a Deus. Não faça isso. Faça uma oração. Peça para Deus tirar de você esse impulso, esse desejo pelas coisas do mundo. Amém? Nós vemos um exemplo claro na Bíblia de um homem que era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia ele começou a caminhar pelo palácio, sem objetivo, sem propósito. E aí nós sabemos, né, irmãos? A mente vazia é oficina do diabo. Naquele momento ele estava passeando, como quem não quer nada, mas ele viu uma mulher tomando banho, uma mulher linda. E ele, a partir dali, a vida dele se desgraçou. Por quê? Ele deitou com aquela mulher, mandou matar o marido dela, e aí nós sabemos o que aconteceu. A própria família de Davi se levantou contra ele depois. Então veio o castigo, veio a consequência do pecado. Tudo porque um dia ele estava caminhando sem objetivo, sem propósito. Então, irmãos, todo dia nós temos que ter a meta. Hoje eu vou andar com Deus. Hoje eu vou me alimentar da palavra e eu vou orar mais. Amém? Glória a Deus. Olha, espero que você tenha entendido essa mensagem. Nós vamos orar agora. Eu quero ungir as minhas mãos com óleo. Eu quero ungir você, ainda que à distância. E eu peço também que você, no final desta oração, compartilhe, envie para os seus amigos e familiares, tá certo? Vamos lá, vamos orar. E se você puder, você já vai deixar aí o seu pedido de oração, porque eu vou estar intercedendo pela sua causa. Irmãos, nós precisamos acreditar que Deus é por nós, Deus nos ama, Ele é rico em misericórdia, mas não podemos brincar com o pecado, porque o pecado, ele traz muita coisa ruim, muita consequência, que muitas vezes levam para uma vida inteira.
E se você já pecou, se você já fez o que é errado, mas você está arrependido, agora você tem que também se perdoar. Crer que Deus te perdoou em primeiro lugar e segundo, você tem que se perdoar. Não fique se martirizando, não fique se culpando, mas creia. A salvação é pela graça, não é pelo seu mérito, não é por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Deus continua te amando da mesma maneira. Receba então o perdão de Deus. Amém? Eu vou estender as minhas mãos, feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa e nós queremos, meu Deus, Te agradecer por mais um dia de vida. Queremos Te agradecer pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pela nossa família e principalmente Te agradecer por Jesus, por Ele ter vindo ao mundo, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Ó Jesus, nós temos uma dívida para a vida toda. Nós jamais conseguiremos pagar essa dívida, porque a nossa salvação não pode ser comprada, ela não pode ser conquistada. A nossa salvação só pode ser recebida pela fé por meio da graça. É isso que a Tua palavra nos ensina. Ó meu Deus, se não fosse a Tua graça, nenhum de nós salvaria, nenhum de nós teria a chance do perdão e da salvação. Mas louvado seja o nome do Senhor que nos dá a vitória por meio de Cristo. Ó Jesus, obrigado pelo Teu perdão. O Senhor mudou a minha vida muitos anos atrás, quando eu recebi a graça e a misericórdia do Senhor. Através de uma única oração, o Senhor mudou a minha história. E é o que eu te peço agora, Jesus, perdoa os pecados dos Teus filhos. Perdoa, Jesus, quantos erros, quanta coisa errada. Ó Senhor, eu creio que agora muitos homens e mulheres, Pai, são como Jonas, fugiram da Tua presença, se afastaram do Senhor e agora estão aqui ouvindo a oração. Ó Jesus, atrai esse coração para Ti, Senhor. Traga de volta essas pessoas, Pai, que muitas vezes acham que precisam mudar o comportamento primeiro, precisam orar mais, mas o Senhor mesmo disse: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para buscar os pecadores e levá-los ao arrependimento. Ó Jesus, Tu és o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, aquele que deixa as 99 e vai em busca apenas daquela ovelhinha que se desgarrou, que se prendeu no cascalho, que acabou caindo no buraco. Jesus, Tu és o bom pastor que coloca a ovelha perdida nos ombros e traz de volta para a Tua presença. Ó Senhor, eu creio que neste momento vidas estão sendo alcançadas, libertas e curadas. Eu estendo as minhas mãos agora, meu Pai, para todos que estão doentes, enfermos. Jesus, tem pessoas aqui que não aguentam mais. Parece que a dor é tão intensa, parece que o cansaço, o desânimo é tão forte. E essa pessoa não está conseguindo ter ânimo, meu Deus, para se levantar da cama, para se levantar desse leito de hospital. Jesus, traz a restauração completa, Senhor. Se essa doença tem origem espiritual, foi por causa de alguma desobediência, perdoa, Senhor, os pecados. Eu repreendo agora neste momento toda acusação de Satanás, dizendo que essa pessoa não é amada por Deus, não é perdoada. Está repreendido toda mentira do mal, todo espírito de morte, lançando setas, lançando pensamentos de derrota, pensamentos que não tem mais jeito. Oh, meu Deus, tem misericórdia do Teu povo nesta manhã. Oh, meu Deus, tem misericórdia do Teu povo neste dia. Senhor, meu Pai, nós precisamos de Ti, Pai. Nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Oh, meu Deus, eu poderia ficar aqui muito tempo buscando a Tua presença. Eu consigo sentir aqui o renovo do Espírito Santo. Nós estamos concentrando no Senhor e o Senhor mesmo diz na Tua palavra: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, Senhor, nós queremos Te encontrar, meu Deus. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Quantas pessoas agora estão comentando que estão cansadas, não aguentam mais. É problema na família, problema no casamento, falta de dinheiro, falta de esperança, Senhor. Socorre-nos, ó Deus, nós precisamos do Teu auxílio, da Tua proteção. Quantas pessoas, meu Pai, estão com dificuldade em dormir, não estão conseguindo, meu Pai, elas viram para o lado, viram para o outro, o sono não vem.
Jesus, tem compaixão, Senhor, do teu povo. Dá, Senhor, uma noite abençoada de sono profundo. Dá para essa pessoa, meu Deus, um dia alegre, um dia com propósito. Que essa pessoa não venha mais caminhar sem rumo, mas que ela venha todo dia ter uma meta. Eu vou andar com Deus. Meu Pai, sela esta oração agora e que esse óleo da unção seja derramado sobre cada pessoa. Que ela sinta o teu toque, meu Deus, não é por minha causa, mas é pelo nome de Jesus que está acima de todo nome, acima de qualquer nome de doença, acima de qualquer problema, está o teu nome, Jesus. Faz a tua obra e glorifica-te a ti mesmo, Senhor. Glorifica o teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz,
É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.